pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Para quem me conhece, sou Guilherme Barros, sou engenheiro ambiental, mestrando ali do programa de pós-graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. E pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui um exercício que foi passado a gente lá na matéria de Matemática Aplicada em Engenharia. E o exercício pede ali a construção de uma cabana, né? Utilizando ali métodos de geometria analítica e álgebra linear. O diferencial desse exercício é que ele vai ser executado ali utilizando inteiramente linguagem de programação, né? No caso, o Python, executado ali dentro do ambiente do Google Colab. Então, com esse Python associado ao Google Colab, será possível ali realizar as operações matemáticas pertinentes e também posteriormente ali a construção de uma maquete, né, de um desenho dessa cabana em modelo 3D. Aqui tem uma imagem, né, que vai ser utilizada como exemplo para a construção da cabana. Ela é uma cabana tridimensional com formato de pirâmide, né? E aqui também foram definidas algumas especificações que devem ser levadas em consideração para o cálculo dessa cabana, né? No caso, a cabana deve ser um poliedro convexo, né? O que seria esse poliedro convexo? O poliedro convexo nada mais é que uma figura geométrica formada ali por diversos polígonos convexos. Ou seja, os ângulos internos desses polígonos eles devem ser menores que 180 graus, né? Então, pirâmides, prismas, cubos são exemplos ali de polígonos, de poliedros convexos. Um exemplo de poliedro não convexo seria a base de uma escada fixa, né, que a gente utiliza aí em casas, em sobrados, por exemplo. Além disso, a base da cabana deve ser um polígono convexo, como eu já apresentei anteriormente, e deve ter 5, 7 ou 9 lados, né? Ali fica a escolha da pessoa que vai executar esses cálculos. Os lados da base da cabana devem ter pelo menos 3 comprimentos diferentes, ou seja, vai se tratar ali de um polígono irregular, com lados e ângulos distintos. A altura da cabana deve ter entre 1,2 a 2 metros, com 1 ou 2 pontos acima da base. Esse 1 ou 2 pontos refere-se aqui ao pico, né, da cabana, onde será sustentado ali as madeiras que vão ser colocadas aqui nas faces laterais. A base da cabana também deve ter entre 4 e 7 metros quadrados de área. E no final do projeto, a gente deve estabelecer ali os vértices e arestas da cabana, a altura da cabana, o tamanho das madeiras laterais, a quantidade de tecido utilizado na base da cabana e também nas laterais da cabana, o volume da cabana, o centro de massa da base da cabana e o centro de massa da cabana de uma forma geral, os ângulos de todas as conexões da madeira com a base e o volume da cabana até metade da altura, né? E por fim apresentar ali o desenho em 3D, né, dessa cabana. Partindo então para algumas dimensões específicas referentes ali à base da cabana, eu defini ali uma base com 7 lados, né, já que estava ali para a escolha do autor, né, entre 5, 7 ou 9, eu defini ali como 7 lados, com apenas um ponto, né, um ponto de sustentação ali das madeiras acima. Os vértices e arestas já dá para a gente calcular de acordo com os lados, né? Os vértices seriam esses pontos aqui onde ligam as arestas, né? Os pontos onde estão alocados as madeiras. Então seria aqui no total, como tem 7 lados aqui na área da base, seriam 7 vértices, mais um vértice que seria o topo dessa cabana. Além disso, as arestas também é facilmente calculada, né? Seriam os 7 lados que correspondem a esses comprimentos aqui na base. Então seria 7 referente a essa base aqui, mais 7 referente às madeiras laterais, certo? Os lados em metros, né, da área da base ali, foi definido também com valores fixos, mas a gente poderia muito bem utilizar ali valores randomizados, né, valores aleatórios,
utilizando ali a função NP Random Uniform, né? Que poderia gerar ali números aleatórios entre 0 e 2, por exemplo. Mas aqui eu preferi deixar em formato fixo, né? Que é como se fosse uma construção ali, um projeto já definido com esses lados, né? Eu quero esses lados para serem projetados ali nessa cabana. Então, partindo ali para o código primeiramente deve ser importado, né? Algumas bibliotecas para execução desses cálculos pertinentes dentro do Python, dentro do Google Colab. Foi definida ali então uma função, né, para o cálculo de criação desse polígono ou pirâmide, gerando ali 8 números aleatórios entre 0 e 360 graus. O π aqui representa 180, então 2 vezes 180, 360. Esse len aqui representa o comprimento, a quantidade de lados que existem, no caso é o 7, mais 1, então gerando ali 8 ângulos entre os vértices, né? Entre cada junção desses pontos. Após obter esses ângulos aleatórios, foi utilizado ali uma randomização, né? Um embaralhamento desses valores, utilizando o shuffle, para ali gerar uma maior robustez nos dados, mas não é algo obrigatório a se fazer. E por fim foram definidos eles em forma crescente, né? Utilizando o NP-sort. Depois de calculado esses ângulos, parte-se então para a obtenção das coordenadas x e y, para obter futuramente o desenho da base da pirâmide e também a área da base da mesma. Então criou-se ali uma lista para os valores x e y referente ali às coordenadas, partindo ali dos pontos 0, 0, que são os pontos de origem, e então é utilizado ali um laço de repetição for para ser inteirado novas coordenadas calculadas a partir desses ângulos existentes, sendo adicionados, né, utilizando essa função append nessa lista criada anteriormente. Então, como que é calculado os vértices a partir desses ângulos existentes? Bom, então, para o eixo x, ele é feito calculando a distância vezes o cosseno do ângulo. E para o eixo y é feita quase de forma semelhante, calculando a distância vezes o seno do ângulo, né? Essa distância é representada aqui pelo valor anterior da lista, no caso aqui representado x menos 1 refere-se ao valor anterior, no caso é 0 por enquanto, né? Se for achado um valor de 2, por exemplo, nessa função aqui, o novo valor a ser representado aqui no x menos 1 será 2, e assim por diante. E esse outro comprimento aqui, que refere-se ao comprimento do lado, né? Identificando ali o comprimento do lado, que está sendo calculado o vértice. No fim, é listado esses valores das coordenadas de x e y, excluindo ali o primeiro valor, que é o valor de origem, né? Que é o x1 aqui é o valor de origem, que é o valor 0, 0. Então a gente tem os lados, os ângulos e os vértices da base da cabana. E para o centroide é muito simples, basicamente utiliza ali a média aritmética dos valores de x e y e obtém-se ali o centroide. Partindo então para a altura, né, para já ir adiantando, a altura ela foi definida, escolhida ali como 2, seguindo ali as especificações apresentadas no enunciado anteriormente, né, que deveria estar entre 1,2 e 2 metros de altura. Também foi calculado ali o vértice dessa altura, né, utilizando o centroide e a altura propriamente dita, né, que aqui no caso representa o eixo z das coordenadas. Partindo para a área geral desse polígono, né, a área da base ela foi calculada anteriormente, né, representa aqui essa base igual ao polígono lados, então a área da base é esse polígono da base. Foi arredondada, né, para 2 casas decimais, utilizando a função round. E a área dos lados segue aqui uma normativa, normalmente é a normativa euleriana, para o cálculo de cada lado separadamente, né? Porque cada lado aqui dessa pirâmide,
dessa cabana forma ali um triângulo, né? Então cada lado ali, cada área desse lado é calculado separadamente. E no final é somado e gerada a área total desses lados, que também foi arredondada utilizando o round. E como é calculado o volume, né, dessa pirâmide? O volume de qualquer triângulo é calculado com 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Utilizada aqui também uma função round para definir menores casas decimais, né, apenas duas. O volume é metade da altura. Basta dividir aquela altura por 2. Então vai ser 1/3 vezes a área da base vezes a altura dividido por 2. E também é arredondado ali utilizando duas casas decimais. Partindo para o centro de massa. O centro de massa da base vai ser utilizado a média, né? E também foi arredondado. E o centro de massa da cabana, de uma forma geral, é utilizando ali o NP-Array a partir do centro de massa da base e a altura dividido por 4, né? Também sendo arredondada ali. Esse centro de massa não representa os valores, mas sim ali a questão das coordenadas, né? Dos vértices presentes, que vão ser ali plotadas posteriormente ali no gráfico. O tamanho das madeiras vai utilizar a mesma normativa euraliana, sendo arredondado posteriormente, e também vai ser calculado os ângulos dessas madeiras com a área da base. Aqui é gerado ali, respondendo, né, aquelas questões dos enunciados, dos vértices. Então, já partindo para os resultados, aqui é apenas os desenhos, né? Apenas vai ser a definição dos desenhos, vai gerar ali o gráfico 3D, o modelo 3D dessa cabana. Ali é algo mais complexo, né, para ser explicado nesse vídeo aqui. Então, partindo ali para os resultados, a gente tem o que? Os vértices e arestas correspondem a 8 e 14, né, que já foi apresentado ali no início do vídeo. A altura da cabana foi definida como 2 metros, também foi algo definido por mim, né, pelo autor. O tamanho das madeiras laterais aqui variou entre 2 e 3. Esse NP float aqui representa dados precisos para valores racionais, né? Então aqui foi observado aqui valores entre 2 e 3, né? 2,54, 2,63, enfim. A área da base da cabana é de 6,45 metros quadrados. Isso aqui já vai representar ali a quantidade de tecido utilizado nessa área da base. Lembrando também, né, que aqui está dentro das especificações apresentadas no enunciado, né, que era para ter entre 4 e 7 metros quadrados, então aqui segue perfeitamente aquela especificação. A área total das laterais foi de 9,53 metros quadrados. O volume total da cabana foi de 4,3 metros cúbicos. O centro de massa da cabana é de 0,9 e 1,81. Isso aqui representa ali os vértices, né? Aqui é representado pela coordenada x e aqui a coordenada y. O centro de massa da cabana, de uma forma geral, é de 0,9, 1,81 e 0,5. Aqui já acrescenta o eixo z, né? Que é o eixo da altura. E os ângulos entre as conexões das madeiras variou ali entre 34 a 45 graus, né? Aqui representado. E o volume da cabana até metade da altura, surpreendentemente, né, é metade do volume ali geral da cabana, 2,15 metros cúbicos. Aqui, vou tentar colocar de uma maneira melhor para visualizar. Deixa eu ver. Aqui foi gerado ali o modelo 3D dessa cabana. Em verde aqui representadas as madeiras, né? Aqui a área da base, representada uma coloração aqui amarelada, bem opaca. Aqui o centro de massa da área da base, como pode ser visto aqui na legenda. Aqui o centro de massa da cabana de uma forma geral. E aqui o topo, né? Que é onde as madeiras se convergem ali, né? Forma a sustentação dessa cabana. Aqui as faces representadas em bege também. Então, no total ali são 8 vértices, contando aqui com o topo.
e 14 arestas, contando aqui com as madeiras, né? E também a área da base, né? Esses ângulos aqui, essas linhas, na verdade. Olha só, Olha só, olha lá, olha lá, olha que legal. olha que legal. Só quem das antigas aí vai lembrar desse meme, né? Mas realmente é algo muito interessante aqui, né? Pra gente observar que a gente joga ali os valores, né? E o Python, né? O Google Colab é capaz de gerar ali um modelo 3D em que a gente pode observar, né? Girando inclusive, a cabana que pode ser gerada. Inclusive aqui com os vértices, né? Com as madeiras aqui representado em verde, o topo, tudo sendo aqui bem interativo. Bem, gente, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha de alguma forma valido a pena, né? Vocês terem acompanhado até o final, que tenha contribuído de alguma forma para vocês. E é isso. Valeu, falou!